Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe. Quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Que alegria estarmos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Estamos nesse retiro quaresmal, um tempo lindo, dia 17 de março de 2021, quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Glória a Deus. Ontem eu abri dizendo que era terceira da quarta semana da Páscoa. Nós teremos a quarta semana da Páscoa, mas ainda não é agora. Nós somos na quarta semana da Quaresma. Deus abençoe a vida de vocês. Inclusive, domingo que vem é o último domingo da Quaresma, porque o outro domingo já é Semana Santa, domingo de Ramos, Ramos da Paixão do Senhor. Que alegria, Deus abençoe a vida de vocês que estão ao vivo, você que vai assistir depois, escreva aí, estou assistindo agora. Coloque também seus pedidos de oração, suas observações, é uma bênção do Senhor. Seja bem-vindo, Gabriela, pastor Zé Mauro, Tereza Pereira, meu amigo Fábio Lúcio Brandi, Patrícia Sá, Angelita Carvalho, uma bênção de Deus. Todos vocês são muito abençoados pelo Senhor. Tenham um dia abençoado, Solange Gouveia. Glória a Deus. Muito bom. Que legal, compartilhou ao vivo. Glória a Deus. Gislane, Renata Roque, Dona Nini, Agar, Eusimelo, o Luiz, nosso irmão Zé Luiz. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui ao vivo, você que vai assistir depois pelo WhatsApp. Um beijo, Eni, um beijo, irmãos e irmãs, a Neuza, glória a Deus. Uma bênção do Senhor, querida Diná, Eliane Maria Lopes, Claudinha, sejam todos bem-vindos, meu amado Paulo César Muniz tem Hermes, Lígia e Mateus, Deus abençoe. Vamos então orar ao Senhor, querida Hanna, Deus abençoe a Hanna, em nome de Jesus. Renata Amaral, vocês são abençoados do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu. E agora, Senhor amado, esse novo dia, o Evangelho do dia, liturgia da palavra, nesse tempo quaresmal, nessa quarta-feira, Senhor amado, da quarta semana da Quaresma. Nós te agradecemos por esse tempo de oração, de arrependimento, de perdão e de graça. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos então ler a palavra do Senhor. Querida Gisele Gobi, querida Penha Gobi, um abraço na Penha Gobi também. Gênison, meu amigo Gênison do Nordeste, homem da OESE, Deus abençoe ricamente. Vamos pegar o Evangelho, Josiane, dessa quarta-feira, dia 17 de março, quarta-feira da semana 4 da Quaresma, né? Quarta semana da Quaresma. O Evangelho de hoje é João 5, 17 a 30. Dilma Mello, bom dia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. 17 de março, quarta-feira da quarta semana da Quaresma, João 5, 17 a 30. Obrigado, Josiane, está nos ajudando. É o Ministério da Acolhida, trabalhando com a gente direto. Amém. Ione, Nathalie, a paz do Senhor Jesus, Mateus Soares, Elonede Cabral, Deus abençoe cada irmã e irmão. Alex, bom dia. Vamos ler a palavra. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer.
porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho, assim como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e dele sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus, Jane, graças a Deus, Bárbara, graças a Deus, irmãos e irmãs. Senhor, aqui está a tua palavra, e nós queremos, ó Deus, ler a tua verdade e receber a tua bênção na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, ontem Jesus curou no Evangelho o paralítico que 38 anos estava enfermo no tanque de Betesda. Hoje é o discurso de Jesus com os judeus logo após essa cura. E amanhã também é o discurso de Jesus continuando e terminando esse discurso. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que no Evangelho de hoje a gente aprende a identidade de Jesus. Quem é o Senhor Jesus? O que ele veio fazer aqui no mundo? Qual a sua função? Qual a relação dele com o Pai? Quem é Jesus? Não é? Ele é o Verbo, ele é o Logos encarnado, que assumiu forma humana e habitou entre nós. Mas hoje, em João 5, 17 a 30, nós aprendemos qual a sua identidade, quem ele é. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque é nesse evangelho que nós iremos orar ao Senhor Jesus. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, nesse versículo 17 e 18, como os judeus ficam com raiva de Jesus e querem matar Jesus. Diz assim, olha, mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. São os últimos versículos que eu li ontem, né? Olha que coisa interessante. Jesus diz, o meu pai trabalha e eu trabalho também. Por isso os judeus queriam matá-lo, versículo 18. Porque além de violar o sábado, Jesus se igualava a Deus, né? E é interessante que nessa identidade de Jesus que o Evangelho apresenta hoje, a primeira coisa que a gente percebe é justamente isso, que o Pai nunca deixou de trabalhar. Quando ele cria o mundo, descansa o sétimo dia, mas é no sentido de parou a obra da criação. Mas ele não parou de trabalhar. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também.
Ou seja, assim como o Pai se move, o Filho se move. Existe uma simbiose entre o Pai e o Filho. O Pai trabalha e eu também. Isso é maravilhoso, amado. Saber que agora, na sua vida, o Pai está trabalhando e o Filho também, mediante o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está também trabalhando conosco. Nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. E Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Amém, querido Rodrigo? E aí o versículo 19 diz: então Jesus lhes disse: em verdade, verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Então, como eu disse, Marisa, olha, o Filho se movimenta como o Pai se movimenta. Há uma simbiose. Quando o Pai se movimenta, o Filho se movimenta. Quando o Pai para, o Filho para. Isso é uma coisa maravilhosa, queridos irmãos e irmãs, que Jesus diz que nada o Filho podia fazer por si mesmo. Jesus nunca fez nada segundo a sua vontade. Todo o movimento de Jesus em ir e voltar era o mesmo movimento do Pai em ir e voltar, né? Então a cruz, a via dolorosa, os pregos entrando nas mãos, né? A ressurreição ao terceiro dia, todo o movimento de Jesus era segundo o movimento do Pai. O Filho não podia fazer nada de si mesmo, a não ser se o Pai se movesse. Por quê? Porque Jesus diz no capítulo 14, eu e o Pai somos um. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Jesus se movendo é o Pai se movendo. Jesus acalmando a tempestade é o Pai acalmando a tempestade. É o Pai que cuida na pessoa de Jesus. É o Pai que fala na pessoa de Jesus. Por isso, você quer conhecer o Pai? Olha para Jesus. É uma frase simples. Eu li em Kennedy Hagin e essa palavra mexeu muito ao meu coração, porque eu nunca tinha pensado nisso, Marisa. Ninguém viu Deus. Ninguém. Mas você quer ver Deus? Olha para Jesus. Olha para o Senhor. Quem vê Jesus vê o Pai. Então o Filho, Jesus, está dizendo, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Ou seja, o movimento do Pai é o movimento do Filho. O que o Filho vê o Pai fazer, o Filho faz. Olha que coisa linda, querido. Essa relação, Ivan, entre o Pai e o Filho, numa simbiose completa e perfeita. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então, o Filho olha para o Pai, vê as obras do Pai e repete essas obras aqui na terra. Jesus estava dizendo para os judeus, olha, o meu movimento é o movimento do Pai. E todas as minhas obras, o Pai me mostra.
e o Pai vai mostrar coisas maiores. E quando o Pai mostrar essas coisas maiores, vocês vão ficar maravilhados. Querido, há uma unidade perfeita na Santíssima Trindade. O Espírito Santo não faz nada dele mesmo. Jesus diz isso. Mas fará tudo o que tiver aprendido com o Pai e com o Filho. Não existe nenhuma separação de propósito. O que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. O movimento do Pai, a parada do Pai é o movimento do Filho, é a parada do Filho, que logo é o movimento do Espírito e a parada do Espírito. Isso significa, queridos, que nós somos guardados por esse Deus perfeito, unido, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos guardados por esse Deus maravilhoso. E é maravilhoso, querido, versículo 21 diz assim: porque assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai, ele ressuscita e vivifica os mortos. E o Filho vivifica também a quem ele quer. Ou seja, assim como o Pai tem esse poder de dar vida, o Filho também tem. E ele está falando aqui, querido, principalmente na nova vida que Jesus nos dá. A nova vida que Jesus nos dá não é, amados irmãos e irmãs, uma escolha que eu faço com a minha força. Eu aceito essa graça de Jesus, sim, mas é Jesus que vai vivificar a minha vida, me dar vida e vida em abundância. É uma ação de Jesus em mim. Então Jesus está dizendo, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, o Filho também. Ele vai vivificar quem ele quer. Ele vai te dar vida, vai te dar bênção, vai te dar graça e a vida eterna. E o versículo 22, e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, olha que coisa interessante. Jesus assume forma humana. Ele é filho do homem. Logo, ele está na mesma posição que o homem, no sentido de ter corpo humano. Ele conhece o homem, ele come com os homens, caminham com os homens, homens e mulheres, lógico. E ele, então, recebeu do Pai o poder de julgar os homens, porque ele é o filho do homem. Nesse aspecto, o Pai a ninguém julga. Quem julgará é o Filho do homem, porque é filho do homem. Hoje, querido, sabemos que Jesus veio como nosso advogado, mas na segunda volta de Jesus, Jesus vem como juiz, que julgará todas as coisas. Hoje nós temos um Jesus que defende, um Jesus que salva, um Jesus que muda a nossa vida. Nós aproveitamos essa oportunidade e recebemos a salvação. Mas na segunda volta de Jesus, ele vem como juiz, porque não é o Pai que julga, quem julga é o Filho. Ele que julgará, né? Por isso que quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou. Quando você fala de Jesus, quando você elogia Jesus, quando você bendiz o nome de Jesus, quando você louva o nome de Jesus, quando você adora o nome de Jesus, você está adorando o Pai. Que coisa linda, né? Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Priscila, é o único Deus, né?
eu fico muito preocupado. Não, eu honro o Pai. A Cristo não. Amado, é impossível. Quem desonra Jesus, desonra o Pai. Quem honra Jesus, honra o Pai. Quem louva Jesus, louva o Pai. Então, se você passar a noite inteira louvando Jesus, logo você está louvando o Pai e o Espírito Santo. Isso está muito claro. O 24. Em verdade, verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí se refere pessoalmente a nós. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Eu vou ouvir a palavra de Jesus e acreditar no Pai que Jesus está apresentando. Se eu fizer isso, eu tenho a vida eterna. Eu não entro mais em juízo, mas eu passei da morte para a vida. Escuta bem, querido, vida eterna não é algo que você vai ter na ressurreição dos mortos. Vida eterna não é um presente que você vai ter depois da morte. Vida eterna você passa a ter no momento que você escuta a palavra de Jesus e crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você passa a ter a vida eterna, você não entra mais em juízo, ou seja, não vai ser julgado pelo Filho, não será julgado pelo Filho. Nós seremos não será mais julgado pelo Filho, não é? Apenas no tribunal de Cristo, quando receberemos os galardões segundo nossas obras. Aí não é um julgamento, é um momento quando seremos abençoados, é um julgamento meritório, receberemos méritos segundo as nossas obras, não é? Quanto mais obras eu faço, quanto mais me envolvo com as coisas de Deus, isso tudo é registrado por Deus. Mas eu não entro mais em juízo, porque eu passei da morte para a vida. Então, vida eterna é hoje, vida eterna é hoje, vida e abundância é hoje, ressurreição do Espírito é hoje, assentar em lugares espirituais, espiritualmente, é hoje, no teu espírito. Por isso que o teu espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Você nasceu de novo. Teu nome está escrito no livro da vida. Você não entrará mais em juízo. Você já tem a vida eterna no teu espírito. Louvado seja o nome de Jesus. No 25. Em verdade, verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que coisa linda, hein? Éramos mortos em nossos delitos e pecados. Quando você vê Efésios 2, de 1 a 10, esse é o caminho que Paulo nos ensina. Estávamos mortos. Nós ouvimos a voz do Filho e todos os mortos ouvirão a voz do Filho e os que ouvirem viverão. Por que eu nasci de novo? Porque eu sou crente em Jesus Cristo. Porque eu tenho vida eterna. Porque eu estava morto e Jesus fez com que eu vivesse. Escuta a dinâmica da graça. Quem me deu vida eterna, quem ressuscitou minha vida, quem me deu vida espiritual foi Jesus. Quem falou foi Jesus, mas eu ouvi. Aquele morto que ouvi ressuscitará. Essa é a graça, querido. Você tem a vida eterna no teu espírito. Você já tem essa vida em você. Porque um dia você estava morto, mas você ressuscitou. Você viveu.
mediante a palavra de Jesus. O Evangelho de Jesus, a graça de Jesus, ela tem o poder de ressuscitar espiritualmente nossa vida. Então, todas as vezes que eu me exponho ao Evangelho de Cristo, essa graça da ressurreição vai trabalhando na minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu escuto a palavra e creio, eu então serei ressuscitado para uma vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, querida Suzy. Amém? Em verdade, verdade lhes digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. 26 agora. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. Então, tanto o Pai quanto o Filho têm a vida em si mesmo. Ou seja, Deus é vida, porque ele tem vida em si mesmo. Jesus é vida, porque tem vida em si mesmo. Ele é o gerador de vida. Ou seja, quando a gente fala em vida, é algo extremamente complexo. Você vê a formiga tem vida, o gatinho tem vida, as pessoas, né? A natureza, o espaço, as plantas, o planeta Terra. Né? Nós sabemos também que tudo está conectado, a vida está toda conectada. Né? Mas toda essa vida vem de um único gerador, que é o Pai e o Filho. A vida natural. E a vida espiritual, a vida do nosso espírito, da mesma forma. Os geradores dessa vida é o Pai e o Filho. Eles têm a vida. Se eu tenho um encontro com Cristo, aí que eu começo a viver. Entendeu, querido? Não porque eu vou ter um novo estilo de vida. Também terei um novo estilo de vida. Mas porque o meu espírito vai receber a vida que é gerada pelo Pai e que é gerada pelo Filho. Eu vou ter essa vida no meu espírito. É como ontem eu falei do Spinner, um dos grandes líderes do pietismo do século XVIII, quando ele diz, vou repetir a frase dele, não é? Que nós não somos perfeitos, mas nós não pecamos mais os pecados intencionais. O que é o pecado intencional, Marisa? Planejar, né? Você planeja o pecado. Como o pastor Paulo Franco diz, o pecado é um acidente na vida do crente, não um planejamento. Se o pecado é um planejamento na vida do crente, ele tem que nascer de novo. Entendeu? Ele tem que nascer de novo. Então, uma coisa é o pecado enquanto acidente, porque nós não somos perfeitos, e o pecado intencional, aquele que eu construo, aquele que eu costuro. Ah, o fulano de tal vai me ligar daqui a pouco e eu vou mentir para ele. Se a pessoa tem esse sentimento, é porque não nasceu de novo. É porque ainda não tem a vida do filho. Chama-se pecado intencional. É o pecado costurado, construído. Se a pessoa tem isso, querido, ele ainda precisa nascer de novo. Né? Nós somos tremendamente imperfeitos. Todos os dias precisamos acordar em arrependimento, viver em arrependimento, pedir perdão pelos nossos pecados. Não é? Todos os dias. Mas o pecado intencional e costurado é aquele que pertence ao ímpio, não ao Filho de Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor. O Senhor nos livre, né? E a graça dele nos salve. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o quê?
o Filho do Homem. Como eu disse, Jesus disse, né? O Pai a ninguém julga. Quem julga é o Filho. O Pai deu ao Filho autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. É a mesma frase lá de cima, Marisa. Não é? A mesma frase que se repete. 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Observe bem, uma vez que o Filho de Deus entrou na minha vida e eu nasci de novo, não estou mais morto espiritualmente, então as minhas práticas serão práticas do bem. E se eu não tenho Deus, não encontrei com o Senhor, e deixo a inclinação da carne falar mais alto, então as minhas práticas serão do mal. Então a Bíblia diz que o Filho do Homem virá, todos ressuscitarão. Segundo o Apocalipse, haverá duas ressurreições, primeira dos justos, depois a dos ímpios, mas todos ressuscitarão, não é? E aqueles que tiverem praticado bem, porque nasceram de novo, porque se inclinaram para a graça, esses receberão a vida eterna. Mas aqueles que praticaram mal, porque não nasceram de novo, ou porque estavam inclinados para a carne, perderão a vida eterna. Olha a palavra do Senhor. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. A ressurreição dos mortos é para todos. Todos ressuscitarão. O ímpio, o traficante, a mulher, o homem, o anão, o velho, o jovem, o alto, o gigante, o Golias, todos ressuscitarão. Amados irmãos e irmãs, todos sairão do túmulo, não é? E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Eu quero a ressurreição da vida. E os que tiveram praticado mal, para a ressurreição do juízo. Aí o Apocalipse diz que é o juízo do trono branco. Vão ressuscitar para comparecer diante do juízo. Mas quem tiver praticado bem, vai ressuscitar para a ressurreição da vida eterna na volta de Cristo. Então, amado, eu não creio na... Eu lembro até hoje, chegou um senhor no meu gabinete e falou assim, eu não creio na ressurreição dos mortos. Um crente antigo, era velho mesmo, eu não creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que a pessoa morre, já vai para o céu, acabou. Olha, ele pode crer, não crer. A ressurreição dos mortos é um fato. A ressurreição dos mortos é um fato. No final, todos nós ressuscitaremos. Todos nós. Ainda que Apocalipse diz que são duas ressurreições, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Esse poder da morte não tem nada sobre a vida dele, né? Ainda assim, todos ressuscitarão. Aquele que teve Jesus na sua vida e praticou bem, porque tem Jesus, tem a graça, ele vai ser ressuscitado para a vida. Aquele que não tem Jesus e que não confiou em Jesus, também será ressuscitado, mas para o juízo. Então não se debate isso, querido. A ressurreição é um fato. Todos nós ressuscitaremos. Eu lembro que eu fui assistir um ofício fúnebre e um pastor muito renomado aqui da cidade foi pregar, né? E eu fiquei observando, porque eu gosto muito de aprender, né? Eu gosto mesmo, gosto muito de aprender, principalmente esses ofícios, casamento, sepultamento. Falei, deixa eu ver o que eu posso copiar. Né? E aí
Em nenhum momento falou sobre salvação eterna, sobre ressurreição dos mortos, não é? Em nenhum momento. Só falou, o homem foi um homem bom, maravilhoso, mas não falou em nenhum momento sobre a ressurreição dos mortos. Outra vez também fui em um outro sepultamento, parece que vocês vão em sepultamento, e aí era um padre que estava ministrando. Ele deve ter falado mais de 15 vezes, ressurreição dos mortos. Não é? E esse é o Evangelho. O Evangelho fala que nós iremos ressuscitar. Amém? Todos nós vamos ressuscitar. Glória a Deus. Então, se você for a um ofício fúnebre e te der a palavra, por favor, fale sobre a ressurreição dos mortos. É importante enfatizar essa verdade. E o versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. Nada Jesus faz por si mesmo. Nada. Tudo que Jesus faz, ele faz e julga segundo o que ele escuta do Pai. Olha que coisa maravilhosa. O meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então Jesus se movimenta de acordo com o movimento do Pai. Jesus julga segundo o que ele escuta do Pai. E o julgamento de Jesus é perfeito, porque não é dele mesmo, mas é do Pai. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Tudo que o Pai faz, o Filho faz. Tudo que o Filho faz, o Espírito Santo faz. Há um movimento perfeito na Santíssima Trindade. E esse movimento da Santíssima Trindade é um movimento para abençoar a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É o Senhor te abençoando. É o Senhor te dando vitória. É o Senhor dizendo assim, eu quero te abençoar, mas não é de mim mesmo. Eu e o Pai queremos te abençoar. E o Espírito Santo na tua vida está te abençoando, te ressuscitando, te dando vida e vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão especial e santa. Agora, Deus, nós pedimos, ó Pai, que possamos viver essa palavra, conhecer Jesus, se apaixonar por Jesus, honrar Jesus, porque quem honra o Filho, honra o Pai que o enviou. Muito obrigado, meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Alegria, bênção do Senhor, glória a Deus. Vamos então orar nesse momento, orar ao Senhor pela vida da Marcela, né, Marcela? Marcela que tem sofrido bastante com o sofrimento do seu esposo Gilson. Deus é poderoso para curá-lo e de tirá-lo lá da UTI, se ele assim desejar, e nós estamos firmes nele, porque com Jesus é só vitória. Orar também pelo Rico, né, Eni? Que daqui a pouco vai ter alta médica, ele queimou o pé, vai dar tudo certinho. Ele é diabético, então tudo é mais complicado. Eu lembro, a mamãe deu um cortinho aqui, mas demorou para cicatrizar, Marisa, por causa da diabetes, né? Mas Deus está no comando, vai dar tudo bem. Irmã Marina também, orar pela irmã Marina, precisa se recuperar, né? Graça de Deus na vida dela. Orar pelos nossos idosos, pela irmã Regina Helena, né, mãe? Tem vivido muita ansiedade, Dona Regina, aqui da nossa igreja. Dona Maria, esposa do pastor João Batista. Moisete, a Ivete, Luzia também, temos orado por vocês. Dona Dimar,
seu Osmar, temos buscado a graça de Deus aqui, em nome de Jesus. Orado pelo Rodrigo, a gente não esquece do Rodrigo, né, Rodrigo? Evanil Rodrigo está com a gente, está aí na hemodiálise. A Paulinha, nossa médica, doutora Paulinha, para que Deus venha, Paulinha, abençoar, para ela conseguir fazer o transplante. Paulinha está na fila do transplante, é filha do Paulo Soares e da Beth, né? Paulo e a Beth. Sempre no presente, tá, irmãos? Porque quem partiu continua vivo em Cristo. Então, Paulinha, filha do Paulo e da Beth, está na fila do transplante e estamos orando em nome de Jesus pela Paulinha, né? Pela Kayla, que está em tratamento, graças a Deus, né? Por todos que nos pedem oração. Pela Zuleika, filha do pastor Paulo, que está fazendo uma quimioterapia muito difícil, né? Mas é uma mulher de muita fé. Amém? Glória a Deus pelos seus pedidos de agradecimento. Ontem eu até falei sobre meus exames, né? Ontem também fiz um outro exame, ó. Eu sou o homem dos exames. Eu tive, em 2001, eu tive um tumor nas cordas vocais. E aí, de ano em ano, de 2 em 2 anos, eu faço uma videolaringoscopia para saber como é que está minhas cordas vocais, se voltou o pólipo, a úlcera, né? Sempre eu faço esse exame. E aí ontem eu vi, semana passada eu vi, aliás, ontem que eu fui ver isso, mãe. Tinha 7 anos a última vez que eu fiz o exame. Eu esqueci. Né? E não posso esquecer, pelo menos uma vez por ano tem que fazer por causa do tumor que eu tive nas cordas vocais. E aí ontem eu fui fazer, o médico fez a videolaringoscopia e minhas cordas vocais estão perfeitas, mãe. Tão bonitas, parece de uma criança de 12 anos. Glória a Deus. Que benção, né? Vamos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, né, Patrícia? Pela Carolzinha, para que ela não tenha novamente reação com a vacina, vai tomar a segunda dose, né? Muito bem. Vamos estar orando, irmãos e irmãs, pela vida de cada irmão, cada irmã, seu pedido de oração, os nomes que você está colocando aqui, né? O trabalho da Hannah, né? O trabalho da Priscila, o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela Marinalva, pelos enfermos, por todos que nos pedem oração. Pela saúde também da Neuza, né? Neuza está constantemente fazendo exames no médico. Né? Neuza, um beijo. Daniel, um beijo. Deus abençoe você ricamente. Amém? Vamos estar orando por todos esses nomes aí que você está colocando, esses seus pedidos. É o nosso caderno de oração. Olha, Marlene, que retirou a mama. Né, Martim? Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelas vitórias que tivemos na saúde. Deus, agora, Pai, queremos colocar diante de Ti, ó Pai, ó Deus, nossa casa e nossa família, nossos filhos, o estudo e o trabalho dos nossos filhos, os desafios que eles têm pela frente, colocar a nossa santa igreja, Pai, onde cada um de nós, onde nós congregamos, colocar a igreja de Cristo na face da terra, aquelas igrejas onde nós não congregamos, mas abençoamos as igrejas de Cristo no mundo. Pai amado, colocar diante de Ti o Brasil, que ontem bateu um novo recorde de mortos. Pai, isso já era esperado. Pedimos, ó Deus, a salvação, a bênção da vacinação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos da vacinação. Deus, abençoamos, ó Pai, o trabalho do Teu Filho, a prosperidade. Deus, a graça. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã. Continua conosco, Senhor, e nos dê um dia abençoado. Nós oramos, Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém.
Graças a Deus. O seu pedido, os nomes que você colocou aqui no caderno de oração, nesse chat, todos os seus pedidos e agradecimentos estão nas mãos do Senhor, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um dia maravilhoso e que você seja muito abençoado pelo Senhor. Amém? Com Jesus é só vitória. Um beijo. A paz do Senhor.